com muita alegria, mais uma semana. Eu dou boas-vindas para todos que estiverem aqui agora ou depois, sabendo que nós acabamos de fazer uma meditação em que nós convidamos e agradecemos a presença do Arcanjo Miguel em todos os momentos da nossa vida. Por isso, a vela escolhida hoje para meditação foi essa vela azul, esse azul que vibra nessa frequência dessa presença, essa presença que vai estar sendo um dos personagens da leitura dessa semana, mas não é só a leitura dessa semana, porque o Arcanjo Miguel, todas as vezes que nós verbalizamos o seu nome, ele se apresenta. Todas as vezes que nós pensamos no seu nome, ele se apresenta. E ele vai na nossa frente. E ele consegue desligar, cortar, ele consegue afastar a presença do mal, onde quer que ela esteja. Muitas vezes a gente acha que o mal só está fora, mas quando a gente pede e convida a sua presença, ele inclusive tira a presença do mal do nosso coração para que a gente não faça, não realize ações que muitas vezes a gente tem muita vontade de fazer. Então, todas as vezes que a gente sentir que está em situações de perigo, seja ele qual for, mesmo que o perigo seja a nossa consciência, que às vezes quer seguir por caminhos que não são os caminhos que a gente deveria seguir, pedindo a presença dele, coisas podem ser diferentes. Eu não inicio o meu dia sem fazer a conexão com o Arcanjo Miguel. Mas antes de mais nada, no acordar, presença do Arcanjo Miguel. Eu uso e agradeço essa possibilidade no primeiro minuto que eu acordo. Eu coloco meu pé no chão, já é automático. Arcanjo Miguel. E isso, eu sugiro essa forma de se conectar com este mundo físico, já que as coisas não estão no nosso controle, não estão nas nossas mãos, pelo menos enquanto a gente não tiver uma consciência tão elevada quanto a gente poderia ter, ele vai nos auxiliar e vai nos proteger. Então, essa vela hoje, em sua intenção, foi acesa nessa cor azul, e eu vou... olha que lindo o reflexo. Então, ó, ele já está aqui dizendo que ele está presente. É maravilhoso sentir no nosso coração essa frequência, essa força viva dessa luz. Então, eu vou deixar ela aqui do nosso lado, junto com esse incenso. Essa força da misericórdia não é à toa que as ondas do mar e o mar têm essa cor azul, a cor da misericórdia. Muito bom. Continuamos então. Vamos só lembrar e se posicionar onde a gente estava na semana passada. Semana passada nós fizemos uma aula, um encontro em vários níveis, lindíssimo, com a porção Lech Lechá, vai a ti, vai a si mesmo. E eu, na semana passada, tive essa possibilidade de estar acendendo as velas da Shabbat no alto mar, e eu estava com a minha família, e a minha filha falou: mãe, mas como vai a ti? Esse português, ela não acompanha, né? Muitas vezes a gente fala sobre alguns assuntos, mas de forma muito light, e só se eu tenho uma solicitação vindo. Eu não entro nos nossos assuntos sem que
alguém me peça, eu respeito sempre. E ela veio falar para mim, vai a ti, mas o que quer dizer isso, vai a ti? E esse convite que nós tivemos na semana passada, dentro dessa energia de Escorpião, tudo tão intenso, tudo tão profundo, nós estamos passando por momentos que não são nada light, assim como o Escorpião passa por essa profundidade o ano inteiro. E agora nós estamos sentindo esse peso, algo assim bem desafiador. E nós falamos já algumas vezes sobre a alta sensibilidade, que ao mesmo tempo vem com esse gelo que traz a insensibilidade, mas dentro de nós, essa batalha, né, essa luta dessa profundidade, para cada um é um grande desafio, porque ela se mescla com as nossas experiências, com essa forma de ser, com esse ser de cada um de nós. Eu, que sou pisciana, estou acostumada com essa frequência da água, da sensibilidade. Então, quando eu me vejo dentro de todos esses sentimentos de sombras que aparecem neste mês, com toda a sensibilidade que já é inerente, eu vou dizer para vocês, é muito difícil, mas num grau de sofrimento, eu passo esse mês, eu não posso falar pelos outros, eu tenho que falar por mim. Eu passo esse mês num grau de sofrimento, olha, que só de pensar já vem lágrimas nos meus olhos. Porque realmente é muito sofrimento para mim, é demais. Porque eu estou sentindo essa escuridão não só em mim, mas eu sinto em todos aqueles que estão passando por mim. E eu sei que isso é uma forma de crescimento. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a Paraxá dessa semana fala sobre uma revelação divina, fala sobre uma situação que acontece com Abraão. Abraão passou no final da semana passada por um grande momento de elevação. Ele fez a circuncisão e ele passou para um outro nível. Ele fez uma aliança, um pacto no seu corpo que o levou para um outro nível. E agora, na Paraxá dessa semana, que se chama Vayera, o Criador se revela a ele como se ele estivesse tendo ali uma visão profética. E unindo o porquê de eu estar falando para vocês da importância desse mês, a importância de cada um destes dias, a possibilidade de cada um de nós sentir a frequência daqueles que estão na nossa frente, sentir a dor, sentir a escuridão, sentir, se abrir para esse tipo de sentimento que mostra quem realmente nós somos. E se nós somos quem somos através do outro, poder sentir o outro, porque se Deus está dentro de mim, eu tenho uma centelha divina. Se Deus está dentro de cada um de nós, essa centelha divina, essa parte que cada um de nós está, quando a gente está tendo essa possibilidade de profundamente sentir o outro, nós também estamos tendo aqui uma revelação divina. Se a gente conseguir entrar dentro dessa onda verdadeiramente, o crescimento que cada um de nós vai poder manifestar, ampliar, porque essa visão profética, ela só acontece
através desse sentir. É doloroso? Demais. Demais. Mas quem sabe esse sentir vai afastar aquele perigo que nós na meditação falamos, ninguém quer sofrer. A gente sofre porque a situação que está na nossa frente a gente não consegue enxergar. Muitas vezes, a maioria delas, porque a gente só está no físico, e a leitura que a gente faz quando a gente só está no físico, ela é muito rasa. E quando a gente consegue ir além do físico, a gente consegue ter uma visão profética, porque ela vê além. Cada um de nós, a cada ano, a cada ciclo, consegue encontrar uma posição de visão muito maior, através das experiências, através dos seus sentimentos, através das ações, mas principalmente através das pessoas que se apresentaram na sua frente. Nós hoje vamos falar sobre proteção, sim, porque falar de Abraão, falar em consequência do arcanjo Miguel, é falar em entrar em contato com uma porção interna que sim, está manifestada dentro dessa história da Torá, dentro dessa história divina, dentro dessa linguagem que Deus apresentou para nós, o nosso Criador, para a gente conseguir fazer o acerto. Ao conseguir entender, quanto mais eu entender, maior é o escudo de proteção que eu mesma estou criando no meu caminho. E eu vou conseguir discernir mais entre o bem e o mal, que já está tão misturado. Esse nosso mundo, a gente acha que está acertando, mas invariavelmente nós estamos errando, invariavelmente nós estamos caindo. Só depois que passa a gente fala, como é que eu não vi isso? Mas ter a visão profética é justamente conseguir no presente enxergar o resultado da minha ação no futuro e poder evitar, não fazer aquilo que vai me machucar. Vamos entrar dessa forma na nossa paraxá, lembrando que o principal para fazer tudo acontecer é a nossa consciência. Porque talvez hoje a ciência está assinando embaixo e falando que nós somos criadores. Que o resultado da experiência depende do olhar do observador. Palavras da ciência. Indo para um nível um pouquinho mais profundo, algo que a Cabala já fala sempre, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu desconheço, pela nossa visão simplista, mas indo de uma forma conceitual, aquilo que eu não conheço não existe para mim. Aquele pensamento que nem passou pela minha cabeça de algo que eu não conheço, não existe para mim. Parece muito simples isso que eu estou falando, mas é muito profundo. Se um dia eu não soubesse, se um dia eu desconhecesse, por exemplo, algo que hoje é tão normal, uma televisão, se alguém viesse e falasse para mim, televisão,
no ano de 1850. Eu nem poderia imaginar. Ok, naquela data não existia TV. Mas existia um momento em que algumas pessoas sabiam que era uma televisão, mas outras pessoas não. Então, por mais que eu descrevesse, aquela cabeça, aquele conceito não existia. Porque o que fez o conceito existir é uma ideia de que aquilo existe. Eu estou usando um exemplo bem infantil para a gente entender que o que faz a nossa realidade existir é a nossa consciência. Porque tudo aquilo que eu não abranger, ainda assim pode existir. Podem existir leis no nosso universo que eu não conheço, mas ainda assim elas existem. Não é o meu conhecimento que determina a presença delas. Agora, quando eu conheço essa lei, eu posso interferir nesta lei. A maçã pode cair da árvore muitas vezes, até um dia que eu vou entender que existe ali uma condição que faz o fruto cair da árvore. Depois que eu vi muitas vezes, eu vou até criar ali um padrão uniforme de que aquilo cai. O porquê eu posso não saber, mas eu entendo que aquilo cai. Como a criança está caminhando, ela sabe que se ela se desequilibrar, ela cai. Se eu jogar uma caneta de um andar alto, aquilo vai cair. Existe ali uma condição, um padrão. Mesmo que eu não entenda. Mas se eu quiser realmente interferir, vou precisar entender esse padrão. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Entendendo que muitas vezes a nossa lógica não consegue apreender, mas a minha consciência pode transformar essa minha realidade. É ela que faz aquilo existir. É a minha consciência, esse acesso que faz com que eu possa transformar a minha realidade. A revelação profética. São tantas histórias que se apresentam nessa porção que a gente pensa, meu Deus, será que vai dar tempo de falar sobre tudo isso? E eu vou enumerar aqui para vocês de forma literal. Eu falei para vocês sobre o final da última paraxá, que aconteceu esse pacto de Abraão, e logo no começo dessa aparece a descrição de que Deus se revela, o Criador se revela a Abraão. Ali aparece o tempo que estava muito quente, que Abraão começa a sentir aquele calor, como se a gente precisasse que a Torá descrevesse para nós essa sensação de calor, o tempo, previsão de tempo, mas lá está descrito a previsão do tempo. Em seguida, Abraão, então, sai da tenda e vê 3 homens, que a gente já sabe que esses 3 homens são anjos, mas na Torá está escrito ali como homens. E Abraão não os vê naquele momento como anjos, mas ele os vê como homens, e ele sai correndo para atender esses homens, logo depois de ter tido essa conversa, porque é mais do que uma visão, ele teve ali uma conversa, não é simplesmente ver. E pensando ainda nessa revelação, vale aqui colocar que em outro momento, um pouco mais para frente, nós vamos ver que Deus também se revela de forma coletiva no Monte Sinai, quando é feita a entrega dos 10 pronunciamentos, não os 10 mandamentos,
Mas por algum motivo, naquele momento, todos que estavam ali tiveram essa possibilidade de ver, ver com os ouvidos, porque foi isso que aconteceu. E por algum motivo, naquele dia, todos tiveram esse potencial de ver, que todos viram. E aí agora já começa uma primeira questão. Por que é que Deus se revelou naquele dia a Abraão, logo depois dele ter feito a circuncisão, a própria, e no dia dos 10 pronunciamentos também? Aí nós vamos entrar numa questão da nossa criação. Uma questão, num momento em que, se a gente for pensar lá no Gênesis, vamos lembrar que Adão foi criado no 6º dia. Quando Adão, quando Adão foi criado no 6º dia, já existia praticamente tudo de forma potencial. Tanto que o Criador chega para Adão e fala: olha, você pode comer dos frutos aqui do jardim. Quer dizer que já estava tudo pronto lá. Assim como a criação já existe em potencial no início do primeiro pensamento do nosso Criador. Assim como a criação já existe em potencial dentro da semente de qualquer fruto. A gente não fala que a árvore está contida dentro da semente? A gente não fala que a semente traz todo o caminho, pequenininha, mas ela traz dentro dela um potencial de manifestação de criar uma grande árvore. Só que se eu pegar aquela sementinha e ficar com ela na minha mão, dançando, eu posso ficar anos com aquela semente na minha mão. Vai virar árvore? Para ela virar árvore, eu preciso de uma manifestação na Terra. Uma manifestação física. Sem a interferência física, eu sempre falo que não tem uma pessoa perfeita, quer dizer, eu estou reproduzindo o que os sábios falam, né? Não existe ninguém perfeito. Mas a perfeição em potencial, ela já existe. Ela já existe antes do homem, porque foi aquele pensamento divino da criação, que era perfeito para a necessidade da criatura, para que a criatura pudesse trabalhar em se transformar para ser perfeita. Então, a perfeição já existe antes do homem e existe de forma potencial no homem. O que vai alterar é o que você quer que exista, aonde a sua consciência te coloca. A sua consciência te coloca em que dimensão? Você aceita
qual é o pacto e qual é a aliança que você faz e traz para a sua vida, não só com o nosso Criador, mas com você mesmo. Porque o potencial está dentro de cada um de nós. Você quer manifestar o seu potencial? Ou agora você não tem tempo? Cada um de nós tem que fazer Cada um de nós tem que fazer essa escolha em revelar o oculto ou continuar alimentando camadas e camadas e criando camadas e camadas de negatividade cada vez maior. Eu agradeço então a presença de vocês. Eu vou estar esperando vocês na sexta-feira, não vou estar naquele ambiente maravilhoso, aquele ambiente perfeito. Olha, mas só antes de finalizar, eu estou aqui me lembrando de uma frase que hoje eu escutei. Eu fui numa missa de 7º dia e o Leandro Carnal fez falou palavras lindas e uma frase que ele colocou ali, que tão cabalística, que está tão envolvida também, tão diretamente ligada ao que a gente falou hoje, que se conhece a árvore pelo fruto. Talvez a semente, que é um olhar oposto do que eu falei no começo. Pela semente, a gente talvez não sabe o resultado daquela, a gente precisa pôr aquela semente na terra, interferir, cuidar, criar para aquilo crescer e a gente vê o fruto. Agora, quando a gente pega o fruto, a gente já sabe que aquele fruto é o resultado daquela árvore. Nós estamos começando outro ciclo. Independente de ser anos e anos de estudo ou de ser hoje o primeiro dia. O fruto do prazer, a gente já tem que começar a manifestar isso antes, certo? Mas o potencial já existe desde sempre. Se a gente tem que fazer escolha, gente, que fruto cada um aqui quer ser? Que fruto? Não é o que vai colher, porque aqui nós não estamos falando só do resultado, é o ser. Que fruto cada um aqui quer ser? Então, faça a sua escolha. E vamos seguir firmes dentro dessa escolha. Eu tenho certeza, eu já sei. Quem está aqui, pelo menos, eu já sei que não está aqui por acaso. Então, o meu pacto com vocês, que nós vamos caminhar juntos. Na semana que vem, a porção é Raie Sará, os dias de Sara. É uma das minhas prediletas, mas eu não sei se eu vou estar com vocês ou não. Nós vamos ver, eu vou estar indo para essa missão na Amazônia. Com certeza, o que quer que aconteça é o que a luz quer que seja e permite. Obrigada pela presença de vocês. Shalom. Eu não posso falar ainda Shabbat Shalom, mas nós estamos juntos. Até sexta-feira, se Deus quiser. Shalom.